Bom dia. Hoje a mensagem veio no meu coração para falar do livro de Jó, no capítulo 42, verso 1 e verso 2, mas eu vou ler até o 5. Vou ler o capítulo todo. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Só o capítulo aqui que já fala, já diz, né, que a gente tem que dar glória no ruim e no bom, né? Quando a gente está sendo humilhado e quando a gente também está sendo exaltado. Eu vou ler aqui para vocês, que eu vou dar uma resumida aqui do que está querendo dizer. Jó 42, capítulo 1 até o 5, até o 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Só que já está falando o quê? Que já sabia que tudo Deus podia, mas Deus não interferia por quê? Porque nenhum dos seus planos, pensamentos poderia ser frustrado, impedido, porque ele tinha que passar por aquilo ali. Deus permitiu ele passar por aquilo, então não poderia ser impedido aquilo ali. Quem é aquele que diz tu que se conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não atendia, coisas que para mim eram maravilhosas, mas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te escuta. Eu te perguntei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Aliás, o que o Jó está querendo dizer aqui? Que ele queria entender os planos de Deus, mas ele não conseguia entender. Porque quando é plano de Deus, você pode querer entender, mas você vai ficar louco. Você não vai entender e não vai compreender. Você vai entender só depois que acontecer, que passar o processo todo. Você vai entender. Que foi o que aconteceu comigo, né? Várias vezes eu não entendi o que estava acontecendo e passando por aquela situação, e hoje eu entendi tudo. Porque Deus é soberano, né? Deus é soberano. E o Senhor tem sonhos, projetos para a nossa vida. Então, aquele que já tem uma promessa na vida, que Deus já marcou como uma promessa na vida, Deus vai permitir acontecer tudo na vida dele, para que se cumpra a palavra dele naquela vida. Esses dias todos eu não fiz vídeo, fiquei refletindo muito em Deus, sabe? Se era isso mesmo, para que ele confirmasse no meu coração, se era isso mesmo. E eu não tava esses dias legal, pensando, eu falei, confirma Deus no meu coração, por favor. E ele confirmou no meu coração. Se é isso que ele quer, se é isso que ele está permitindo, é isso que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Vou continuar com esses vídeos, falando da palavra de Deus, para agradar ele, para que essas palavras cheguem em pessoas que não acreditam em Deus, né? Que não crê em Deus, que possa ver em mim, eu falando de Deus. Nossa, mas aquele lá, nossa, esse rapaz, nossa, esse cara era um drogado, um bêbado. Para ver o que Deus faz na vida do ser humano. Para que desse jeito, dessa forma, a pessoa comece a crer e acreditar em Deus.
Porque Deus, Ele escolhe as pessoas que você nem imagina para falar da palavra dele. Deus escolhe aquele que está no lamaçal, que está no fundo do poço, para falar da palavra dele. E levanta ele para ver o que Deus pode fazer na vida do ser humano. E quando Deus tem um plano, nada poderá impedir que se cumpra. Quando Deus tem um plano na vida do ser humano, nada pode impedir o que se cumpra. E hoje eu vejo que realmente Deus tem um plano na minha vida. Estou conseguindo entender o que Ele quer de mim agora. Porque por esses dias que eu não fiz o vídeo, eu fiquei bem refletindo bastante, sabe? Falei, Senhor, confirma no meu coração se é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida. Que eu continue falando da Tua palavra, que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. E saiba vocês que Jesus veio ao mundo e não agradou todo mundo. Não conseguiu agradar todo mundo, então não vai ser eu que vou agradar todo mundo. Vai ter pessoas que vai ficar furioso, vai falar dos meus vídeos, então eu não estou preocupado com isso. O que eu vou continuar fazendo, eu vou continuar o que eu estou fazendo. Então eu não estou preocupado com isso, mas ter sempre uma pessoa para criticar e falar da tua vida, do que você está fazendo, está falando da palavra de Deus. Porque quando Deus estava escolhendo os apóstolos, naquele tempo que ele estava aqui como carne, como ser humano na terra, ele escolheu para ser os apóstolos as piores pessoas da face da terra. Ele escolheu o assassino, ele escolheu o ladrão de impostos, ele escolheu o valente, né, que era o teimoso, que não obedecia a ninguém, tinha suas próprias decisões. Então, no próximo vídeo eu vou vir falando de quem era quem dessas pessoas que eu estou falando. Talvez você tenha recebido em algum momento da sua vida uma promessa de Deus. E hoje você está frustrado como eu fiquei frustrado. Fiquei muitos anos frustrado. Por quê? Porque já se passou tanto tempo e nada ainda tinha se cumprido na minha vida. Mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim. E eu quero dizer que Deus não se esquece de ninguém. O que tiver que cumprir na sua vida, vai cumprir. O que você tiver que passar, você vai passar. Você pode passar pela fornalha, como os 3 que passaram pela fornalha lá, né? Que agora fugiu da memória agora. Abednego. E depois em outro vídeo eu falo dos 3. Mas agora fugiu da minha cabeça agora, que eu estou em outro livro. E as promessas do Senhor podem não ter cumprido por 2 motivos na sua vida. Por 2 motivos que a palavra de Deus não pode ter sido cumprida, que eu acho que é o motivo que aconteceu comigo. Porque ainda não é tempo de Deus,
estabelecido para se cumprir, as promessas de Deus na sua vida. Porque toda a promessa de Deus passa por um teste de tempo na nossa vida. Tem um tempo. Passa por um teste. Tudo que Deus permite na nossa vida passa por um teste de tempo na nossa vida. Então precisa ter um tempo determinado para que tudo se cumpra. E o segundo motivo talvez seja porque nós mesmos desviemos do caminho de Deus que Deus estabeleceu para nós e passando a ir em uma rota contrária, quer dizer, Deus fala assim, vai para a esquerda, aí a gente não obedece e vai para a direita. Às vezes é por isso. A gente às vezes é determinado pelas próprias convicções, pelas nossas próprias convicções. E a gente passa aí numa rota ao contrário do que Deus está mandando. E eu quero dizer que a reclamação e a murmuração também atrapalha os planos de Deus na nossa vida. Eu quero dizer que a caminhada de Israel no deserto era para durar 30 dias e foi para 40 anos. Por quê? Foi para uma rota ao contrário. E muita reclamação e murmuração do povo. Mas por causa da desobediência, todo o povo sofreu. Às vezes por causa de uma meia dúzia de pessoas, o povo todo sofreu. Às vezes por causa de uma pessoa numa família, a família inteira sofre. Então, nós temos que vigiar sobre nossas atitudes. Hoje Deus, graças a Deus, está me dando uma direção que eu vejo as coisas de outra forma, eu vejo a vida de outro jeito, de outra forma. Eu me sinto um pouco mais amadurecido. Porque a árvore, ela passa pelas 4 estações, né? Para chegar no tempo certo, ela dá o fruto dela, né? Ela passa vento forte, chuva, tempestade forte, mas ela tem um tempo também de aproveitar o tempo bom, né? Talvez você tenha... e também tem coisas que talvez você tenha feito escolhas erradas, pessoas que tiraram você da presença de Deus. Ou ainda, talvez, os pecados cometidos por você foram tão graves que impediram o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu, olhando para mim mesmo assim, quando eu vou falar, eu olho para mim mesmo, eu olho para minha própria vida e vejo que os meus pecados foram graves. E também tiveram pessoas que ajudaram a desviar eu do caminho do Senhor. E também escolhi a rota ao contrário. Deus falou, vai para a esquerda ou foi para a direita. Então tudo isso aconteceu na minha vida. Mas foi permissão de Deus. Eu creio que foi, porque eu estou aqui ainda ligado ainda na terra. E na Bíblia diz, quem está ligado na terra ainda está ligado no céu. Então, eu estou aqui ainda, graças a Deus, então é permissão de Deus.
E quero dizer também que para que os propósitos de Deus cumpram na nossa vida, você precisa reconhecer os seus próprios erros. É preciso voltar atrás, se arrepender de todos os seus erros, seus pecados, para que Deus possa ver no seu coração um coração puro e arrependido. Mas Deus já sabe o antes, o agora e o depois. Ele já sabe. Ele sabe que você tem um coração mole, que você vai se arrepender. E é por isso que ele já permitiu que isso tudo acontecesse. Porque Deus pega o lixo e transforma em ouro, em tesouro. Ele faz assim. Esse é o jeito dele trabalhar. Ele não pega um diamante já brilhando. Ele pega um diamante ainda que não foi trabalhado, que ainda nem é diamante. É uma pedra preta bruta. E pedir perdão a Deus pelos seus pecados e declarar ao Senhor que você quer voltar ao caminho é a coisa mais importante da sua vida que você tem que fazer. O perdão é a coisa mais importante. Pedir para ele: Senhor, me coloca nos seus caminhos de novo, Senhor. Estou arrependido, vem em mim meu coração arrependido. Você pode ter certeza que se você falar desse jeito com ele, clamando ele desse jeito, ele vai fazer o que você está pedindo. O que ele fez comigo, ele pode fazer com todo mundo, com qualquer um. Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Peça perdão por ter se desviado da rota inicial que Deus traçou para você. Diga para ele: Senhor, hoje eu decido voltar e retornar ao plano inicial que o Senhor tem para mim, por todos os erros que eu cometi, Pai, por tudo aquilo que eu fiz que tenha me afastado do Senhor, e me perdoe. E me conceda uma nova chance, me permita recomeçar a minha vida. Você pode ter certeza que se você falar desse jeito com ele, ele vai te atender e colocar nos caminhos dele de novo. Mas só que ele já sabe de tudo, viu? Ele sabe o antes, o agora e o depois. Ele pode até te dar uma nova chance. Como ele deu para mim, pode dar para qualquer um. E já deu para muitos outros. Só que nessa chance a gente tem que agarrar com força. Falar assim: não, agora chega de sofrer, né? Chega. Aqui na terra já é que nem eu digo. Aqui na terra já sofri demais. Eu não quero sofrer mais. Por desobediência. Porque para muitos, o que você faz de errado, parece que eles vejam que você curtiu, nossa, você estava se divertindo. Eu não vejo isso como uma diversão. Eu não vejo isso como uma curtição. Eu vejo isso como um sofrimento. Porque muitos usavam a bebida para se alegrar, ficar feliz, né, para se divertir. Nunca foi desse jeito comigo. Nem com as drogas, nunca foi desse jeito comigo. Pelo contrário, quando eu usava a bebida e as drogas, eu me sentia mal, me sentia triste, chorava por dentro. E Deus entende nesse momento os seus abraços de amor e misericórdia. Ele te faz lembrar que você é filho, filha. Então, a gente tem que pedir perdão para Deus e pedir para que Ele coloque nós no caminho dele de volta.
quando nós vamos para uma rota ao contrário. E pode estar passando problema, dificuldade que você estiver passando. Se você estiver seguro nas mãos de Deus, confiar em Jesus Cristo, pode ter certeza que você vai passar. Pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, por todas as dificuldades e obstáculos que aparecerem na sua vida. Por tudo e por todos, mas só que você tem que crer e confiar e ter fé. Aí assim você vai passar. Então, essa foi a palavra de hoje. E vamos aguardar. Vou orar para que Deus coloque no meu coração a palavra de amanhã. A palavra que eu tenho que falar. A palavra no meu coração. Que Ele confirma no meu coração que eu tenho que falar amanhã. Porque eu não venho aqui usar as redes sociais para falar da palavra de Deus em vão. Eu venho para falar da minha própria vida, que Deus fez na minha vida. E que se essas palavras chegarem em pessoas que não creem em Deus, que possam acreditar agora. Então, vamos fazer nossa oração, né? Que é o Pai Nosso que Deus tem nos ensinado, e vamos depois interceder pelas pessoas que estão necessitando desse mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Em teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, eu te peço, Pai querido, perdão por todos os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas iniquidades, Senhor Jesus. E em teu nome santo, Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todas essas pessoas, todos os povos que estão aqui na face da terra, Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida daquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, enganados pelos médicos, aquelas criancinhas nos orfanatos, os velhinhos nos asilos, os mendigos nas ruas, as pessoas que estão na casa de recuperação, as pessoas que estão nas cadeias penitenciárias e presídios, as pessoas que estão naquele país em guerra, Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão naquele país em terremoto, guarda, proteja e faça um milagre na vida de todo mundo, Senhor Jesus Cristo. Guarda, proteja e faça um milagre na vida de toda a família, todos os lares, todas as casas, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarde e proteja, Senhor, todos os animais. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo. Assim te peço também que o Senhor guarde, proteja e faça um milagre na minha vida, na minha família. Guarde e proteja o meu filho na ida e na volta para o trabalho. Guarde e proteja a minha filha na ida e na volta para a escola. Guarde e proteja a minha esposa na ida e na volta do trabalho, e me guarde e me proteja também, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer um muro de fogo, guardando e protegendo meu lar e minha família e minha casa, e que o Senhor possa se acampar com o teu Espírito Santo e com os teus anjos na minha casa, Senhor Jesus. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo. Amém. Que tenham todos um bom dia. E vamos aguardar o que Deus vai colocar no meu coração amanhã para falar da palavra de Deus.